Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 26 de setembro, vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na meditação de hoje, continuando a meditação da carta de São Paulo aos Romanos, vou novamente fazer uma síntese e um resumo, diferentemente daquilo que eu fiz antes de ontem e ontem, mas também um resumo a respeito daquilo que São Paulo fala em cada capítulo da sua carta escrita aos Romanos. Peçamos ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, São Paulo, ele escreve aos Romanos, e logo nos primeiros capítulos, capítulo 1 até o capítulo 4, ele vai falar da salvação pela fé e a justificação cristã, onde pagãos e judeus que estão todos sob o mesmo pecado e objetos da ira de Deus, são justificados pela fé. E o papel da lei e a eficácia da fé. Papel da lei, ensinar os caminhos, a fé que salva, a fé em Cristo Jesus. Do capítulo 1 até o 4, ele vai falando da revelação da justiça de Deus, vai falando da humanidade culpada, do julgamento de Deus, os judeus e a lei, e que somos todos pecadores, e que a salvação vem pela fé, exclusivamente pela fé. E aí ele dá o exemplo de Abraão, a primeira descendência, e assim também todos os homens da fé. Depois, no capítulo 5 até o 8, ele vai falar da salvação universal por Jesus Cristo, que o Pai envia para restabelecer tudo o que Adão tinha destruído. Adão trouxe o pecado. Cristo trouxe a salvação e é Cristo Jesus que é a salvação de todos, de todas as pessoas, sejam elas judias, sejam elas gregas, ou seja, sejam elas povo judeu, ou seja elas o povo pagão, ou seja também a todos nós, nos nossos tempos, os cristãos e os não cristãos. Porque em Cristo ele vai explicar que Cristo nós vivemos uma vida nova, a qual Cristo morto e ressuscitou, e assim também nós somos ressuscitados em Cristo, conforme a lei do Espírito, conforme a lei do Espírito, não a lei escrita. Esse versículo, desses capítulos 5, ele vai falar do conteúdo da salvação, ele vai falar das consequências da nova justiça, de Adão e Cristo, a morte do pecado e vivos em Cristo Jesus, que nós fomos emancipados do pecado, que se tornando servos de Deus em Cristo Jesus, onde ele compara também a nós como matrimônio, a condição humana pecadora e a vida nova em Cristo e a esperança da glória e do amor de Deus em nossas vidas, esse amor que Deus que nos trouxe o seu Filho, e seu Filho em sua morte de cruz trouxe a salvação a todos nós. Depois, dos versículos 9 até o 11, ele fala da situação de Israel e da salvação dos judeus,
que eles um dia serão integrados à comunidade dos que são salvos. Os judeus, o povo eleito, judeu, aquele povo escolhido, mas que na plenitude do tempo não acolheram Jesus Cristo e assim se abriu a salvação a todos os outros. Mas como um povo escolhido e Deus é fiel, eles terão também o tempo para a salvação deles. Então ele vai falando, né, desse amor de Deus para com todos. Ele fala dessa situação de Israel, da escolha de Israel, da salvação universal e também para todo o resto de Israel e salvação dos pagãos e a conversão de Israel. Paulo vai falando isso aí. E aí no versículo 12 até o versículo 14, ele vai fazendo uma exortação à vida cristã, exortação à comunhão fraterna, ao amor aos amigos, ao respeito pelo irmão, ao respeito aos mais fracos, orientações práticas que Paulo dá para que haja uma vivência cristã em Cristo. E termina com o capítulo 16, quando ele vai falando dos seus projetos de viagem, e assim ele termina sua carta aos romanos, àquela comunidade. É importante que, se você busque ouvir as outras reflexões que nós fizemos desde o início do mês, mas também que você possa fazer uma leitura depois devagar, pegando a Bíblia, e você faça uma leitura do livro de São Paulo aos Romanos, para que assim você possa entender um pouco mais esse projeto de amor de Deus para com todos nós. Hoje, sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, que o Sagrado Coração de Jesus nos torne cada vez mais semelhante ao dele. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.